Pronto, pessoal, próximo conteúdo é globalização e meio ambiente. A gente já estudou que a globalização é um fenômeno que faz com que os diferentes lugares do mundo estejam conectados, principalmente graças ao avanço da tecnologia e das redes de transporte. Mas para que esses meios de transporte funcionem, para que essas tecnologias surjam, há grande necessidade de recursos naturais. Então, ao mesmo tempo que a globalização trouxe muitas vantagens, como facilidade dos fluxos comerciais, mobilidade das pessoas no espaço, viagens, produção de novos produtos, a globalização também trouxe desvantagens, principalmente no meio ambiente, porque para a gente poder produzir tudo isso, a gente precisa utilizar dos recursos naturais, e essa utilização não é de maneira controlada, a gente vê que é de maneira cada vez mais desenfreada. Aqui a gente vai elencar pelo menos os principais problemas ambientais e como é que anda as discussões acerca do meio ambiente e globalização no mundo atual. Aqui eu botei figuras dos diferentes problemas ambientais causados principalmente por conta da globalização, do nosso consumismo exagerado, industrialização em massa, emitindo muita poluição para a atmosfera, destruição de habitats naturais que fazem com que muitos animais sofram extinção, poluição de águas, principalmente da água potável, água doce, e poluição dos meios aquáticos, prejudicando inclusive seres que habitam nessas áreas. Aqui são os principais debates que ocorreram sobre o meio ambiente na década de 20, no século 20. E esses debates surgiram quando pesquisadores, economistas, políticos e estudiosos notaram que se a globalização, se o consumo desenfreado continuasse da maneira que tivesse, em pouco tempo o planeta Terra não conseguiria se autossustentar. A gente ia ter uma escassez exagerada de recursos naturais. Então houve essa necessidade de se debater sobre o meio ambiente e de desenvolver algumas alternativas para poder conciliar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de cidades, a industrialização com a conservação do meio ambiente. Elenquei aqui 5 debates internacionais, mas não foram só esses que houveram debates importantes também, tá? Outros debates importantes, mas esses aqui são os principais. A primeira conferência que houve no Estocolmo, na Suécia, foi o primeiro debate sobre o meio ambiente de proporção universal, que contou com a presença de chefes de Estado de centenas de países. Essa conferência aqui teve como principal discussão, debate, qual eram os papéis dos países desenvolvidos e dos outros países subdesenvolvidos, nessa questão ambiental, que prejuízos esses países traziam, né, para o meio ambiente. Em 1992, houve a Eco 92, a Rio 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1992. O nome dela oficial é Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi nessa conferência que começou aquele debate, o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, produzir e desenvolver economicamente, mas também de modo a conservar o meio ambiente para gerações futuras. Foi aí que surgiu esse conceito que até hoje a gente utiliza demais, né? Foi na Rio 92. Então, a Rio 92 foi a conferência que tentou justamente aliar esse desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente. Foram elaboradas metas para que se chegasse nesse objetivo. Em 2002, 10 anos depois da Rio 92, aconteceu a Rio+10, que não foi no Rio de Janeiro, foi na África do Sul, mas levou esse nome por ter acontecido 10 anos depois. Lá, o principal resultado que houve nessa Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, na Rio+10, foi a alternativa de usar energias renováveis para comprometer menos o meio ambiente. Que são essas energias renováveis? São energias que usam recursos da natureza que se renovam
em um curto período de tempo, energias que vão substituir o uso de petróleo, de gás natural, de carvão mineral, e em troca usariam energia mais alternativas, como energia solar, energia eólica, que vem do vento, energia maremotriz, que vem da força das marés, esse tipo de energia da biomassa, que usa matéria orgânica. Então, nessa conferência aqui, foi apontada essa meta aqui, utilização de energia alternativa, de modo que diminuísse a quantidade de poluição emitida na atmosfera, usando aquela energia renovável, que se renovam em um curto período de tempo, como água, sol, vento, mar. Em 2012, ocorreu a Rio+20, infelizmente não teve grandes resultados satisfatórios, era mais para discutir o resultado das conferências anteriores, mas foi uma conferência que não deu muitos resultados, infelizmente. Assim como a conferência de 2015, que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma reunião para se estabelecer uma nova agenda sobre desenvolvimento sustentável. O que os países iriam fazer para, de fato, diminuir esses prejuízos causados pela globalização, pela industrialização ao meio ambiente. Os principais problemas ambientais, então, do século XXI é degradação do solo, ocasionada principalmente por esse modo de produzir atual, que usa bastante agrotóxico, que devasta áreas enormes. Outro problema ambiental é a queimada, para abertura de pastagens, principalmente para derrubada de florestas. E escassez de recursos hídricos. A gente gasta muita água de maneira descontrolada, principalmente água doce, que é a menor quantidade de a menor porção de água que a gente tem. A gente tem mais água salgada, que não serve para o nosso consumo. E a gente está utilizando essa água de maneira errada. Todos esses problemas ameaçam a biodiversidade, ameaçam o habitat natural de diversas espécies, levando essas espécies à extinção. Além disso, com a emissão desse tanto de poluente na atmosfera, aumenta o efeito estufa, que é o aquecimento, né, exacerbado da atmosfera. E, consequentemente, o aquecimento global, o aumento da temperatura global, prejudicando aí o nosso clima, prejudicando as nossas vegetações e etc. Existem outros problemas ambientais que a gente nota no nosso cotidiano e eu vou pedir uma atividade sobre isso para vocês. Quero que vocês identifiquem, então, um problema ambiental causado por nossas atividades humanas, principalmente aquele problema que você vê com frequência no seu dia a dia e comente sobre ele. Além dessa atividade, façam as questões 5 e 6 da página 42. Bons estudos, até a próxima!